capítulo 4, se eu não me engano, versículo 4, nem só de pão, né, vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente pode viver sem muitas coisas, mas viver sem a palavra, a nossa alma, ela murcha. A nossa alma fica enferma, a nossa alma fica doente, e nós ficamos totalmente, no campo espiritual, mortos para Deus. Porque qual é a maneira que Deus fala hoje? Qual é a maneira infalível de Deus falar? Através da Bíblia. Eu não vou entrar no mérito se eu creio ou não em sonhos, em visões, em profecias. Isso aí não vem ao mérito. Mas ainda que Deus use uma pessoa ou fale contigo por meio de um sonho, alguma coisa, nada é superior e profundo como a Bíblia. Por isso que nós temos que ser apegados à palavra e pedir ao Espírito Santo discernimento para entendermos a vontade de Deus por meio das Escrituras. Essa é a passagem de Gênesis, uma passagem bem interessante, que é uma experiência de Abraão com Deus, que Deus apareceu a ele de forma angelical. Nós chamamos na teologia de teofania. São maneiras que Deus aparecia para os servos, para os profetas no tempo da lei, geralmente de forma de anjo, para trazer um recado, falar algo. Porque naquele tempo eles não tinham a escritura como a gente tem. Então às vezes é necessário que Deus usasse um anjo ou usasse a boca de um profeta. E Abraão estava no início de tudo. Abraão é o pai do povo hebreu. Nós vemos aqui, nesse capítulo, o início de um decreto, de um juízo. Deus decretou que a cidade de Sodoma e Gomorra iria ser destruída. Todos os habitantes... Deixa eu botar no modo avião, senão daqui a pouco começa a ir tudo. Deixa eu tirar aqui. Eu não sei porque eu não tinha colocado no avião. Pronto. Deus tinha decretado que todos os moradores iriam morrer. Todos. Mas não foi um decreto do nada. Essas cidades, especialmente Sodoma, ela respirava em toda a sua história pecados em cima de pecados, dos pecados mais gravíssimos que vocês podem imaginar, especialmente no campo moral, era cultural naquela cidade, ou seja, era normal fazer. Hoje a gente vê os noticiários, né, de estupros, de violência contra a mulher, violência contra a criança. Essas coisas de hoje são fichinhas perto do que acontecia naturalmente nessa cidade. Relações de homens com bicho, com animais, homossexualismo, homem com homens, mulheres com mulheres, todo tipo de pecados. E Deus, tudo que passa debaixo da terra, Deus vê. Chega um momento que Deus fala, acabou. Não vou mais permitir que essa cidade continue a existir, porque o pecado dela chegou de maneira muito forte até o Senhor. Você vai ler comigo? Ó, deixa eu ver aqui a passagem. Ó, no versículo 20 fala assim, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Esse versículo, ele tem uma expressão de narrativa da época. Não é que Deus vai descer para ver. É a maneira, a linguagem daquela época. A gente chama de narrativa poética. Como o livro de Jó é um livro da escala poética, é uma maneira poética de contar fatos. Então Deus estava falando para Abraão,